Aqui do meu lado, Renata Monerati. Renata, uma delícia ter aqui você hoje no Mesa para Dois. Oi, é muito bom estar aqui, muito bom. Fico muito feliz. Boa quarta-feira para todo mundo. E aí, você trouxe um tema que é tão importante no momento que a gente está vivendo agora, né? De conflitos, de perdas, enfim, todo esse momento que a gente tem hoje, com uma conversa que eu nem sabia o tema disso, né? Os temas difíceis ou fraturantes. Pois é, esse nome apareceu para mim ontem. Eu confesso que eu ia trazer um outro tema hoje, eu ia trazer alguma coisa voltada para hobbies infantis, né? Era um tema que a gente combinou que a gente ia tratar esse mês. Mas, assim, eu estou, assim como o mundo todo, né, chocado com essas atrocidades da guerra, e eu tentando envolver de uma forma, não sei nem se a gente consegue envolver alguém numa guerra de forma positiva, mas incluir a Helena, minha filha, nessa pauta, não deixar ela afastada dessa pauta. Comecei a buscar algumas referências de como tratar um assunto de guerra de uma forma um pouco mais suave, mas que ela também não ficasse completamente afastada de uma coisa tão atual. Ela tem 11 para 12 anos, ela não pode ficar tão longe da pauta. Porque as crianças... também, às vezes, só receber e não saber nem como processar aquilo. Exatamente, não saber elaborar. Ainda tem mais, né? Como as nossas crianças hoje acabam nem vendo TV aberta, também tem isso, né? Às vezes o conflito está passando e elas nem passam por isso, né? Porque estão ali no streaming, só vendo filmes, aí escutam os assuntos, assim, highlights dos assuntos pelas margens, né? Então, eu comecei a ver o que eu poderia buscar de referência e me deparei com esse tema chamado Temas Fraturantes. E o que é isso, né? Aí escutei um podcast, achei super interessante, porque era relacionado à literatura infantil. E o que é temas fraturantes? Aqueles que podem provocar fraturas, né? Que são as conversas difíceis. Aqueles temas que são considerados tabus, como guerra, morte, luto, bullying, suicídio, sexualidade, que hoje, graças a Deus, tem tomado mais espaço nas prateleiras das livrarias, mais espaço nos catálogos, né, dos streamings, de formas, às vezes, bem literais, né, como documentários, e às vezes em forma de filmes que trazem uma ludicidade. E aí eu me dediquei um pouquinho nessa pauta, perpassei esse tema hoje, porque eu acho que é um tema que a gente precisa se debruçar um pouquinho nele, e eu espero poder ajudar as pessoas aí um pouquinho com isso. Hoje tá me ajudando, porque assim, a gente quer conversar com os primos, com os alguém, mas como é que a gente não conversa aí sem tomar partido, sem muito drama, mas explicando a gravidade, mas também sem exagerar, enfim, é difícil, né, ter conversas difíceis, não é à toa. Não, a gente não é preparado nunca, né, nem nunca. Enquanto adulto, né, nas nossas próprias vidas particulares, a gente sabe o que uma DR pode causar, Nossa, né, ninguém está senhora. preparado, né, Nossa. Ninguém sai ileso e bem de uma DR, né, nunca, por mais maduro que você seja. Então, assim, eu até achei super legal, eu escutei esse podcast, que é da Companhia das Letras, chama Temas Fraturantes. Olha. É uma série especial, acho que vale super a pena ouvir. É uma temporada inteira, então cada episódio eles trazem 2 ou 3 autores que falam sobre livros específicos desde a primeira infância até a adolescência. Então, é da Companhia das Letras e o nome do podcast é Temas Fraturantes. E aí, procurando para conversar com vocês hoje, eu achei um artigo de duas. Está publicado aqui em Brasília, mas eu não sei se elas são de Brasília, mas um artigo chamado Literatura Infantil e Temas Difíceis, Mediação e Recepção, da Lúcia Maria Barros e do Fernando Azevedo. Achei super legal esse artigo, um artigo publicado no Em Aberto, agora do ano de 2019, achei tão interessante, que fala sobre literatura infantil no tratamento de assuntos como guerra, morte e bullying. Achei bem legal, Uau. São 15 páginas só, super facinho de ler, e e ele fala bem de crianças entre 5 e 8 anos. Achei tão legal o artigo que, apesar de acadêmico, vale a pena ler, tá aí de graça na internet. E aí eu trouxe algumas diquinhas, né, alguns recomendos aí. Vamos a eles. Dicas de livro. Esse foi a minha irmã, que é educadora parental, Fabiana Monerati, me indicou, eu achei super legal, que chama A Guerra do Pão com Manteiga.
do autor chamado Seus. É muito legal. A história, ela até me mandou, né? Os azuizinhos e os laranjinhos são dois povos muito parecidos, mas eles se acham bem diferentes. Olha que coincidência. Isso porque não concordam de jeito nenhum em uma coisa, como passar manteiga no pão. Por causa dessas diferenças, eles resolvem construir um muro entre as suas duas terras. Assim poderiam ficar separados, em vez de quem não pensava iguais a eles. E se algum inimigo se aproximar. A guerra poderia começar a qualquer momento. Olha que coisa, a referência, quando esse livro foi escrito, era a Guerra Fria. E nada mais atual do que o dia de hoje. Ou seja, usou uma coisa super lúdica, que é a história do pão de queijo, né? De duas cores, os azuis e os laranjinhos, para explicar essa diferença de ideologia e a criação de um muro. Olha que coisa fantástica, né? Amei. E aí é muito legal. Eu trouxe também hoje, esse é um livro que a gente está sempre revisitando lá em casa, que é o livro da Malala, e esse ainda é mais poético do que o próprio livro da Malala mesmo, é escrito por ela, que é a Malala e o seu lápis mágico. Tem uma ilustração linda, maravilhoso, que conta a história da Malala de um jeito um pouquinho mais poético, falando sobre a dificuldade das crianças, principalmente das mulheres, estudarem lá no Paquistão, a questão do Talibã, a questão da diversidade, né, da diversidade social, né? E passa muito rapidamente sobre o que aconteceu com a Malala, mas fala muito sobre o seu ativismo social. Então é muito legal porque fala dessa diferença e fala sobre guerra, fala sobre a diferença aí sexista, né, nesse tipo de religião, né? Eu tenho um outro título que eu não li, mas também foi indicado por uma pessoa muito querida, que chama Não Me Toca Seu Boboca, da Andrea Thalmann, com a ilustração da Thaís Linhares, que esse fala sobre o cuidado com o seu corpo, indicado para crianças a partir de 3 anos. Maravilha. A história de uma ratinha, de uma coelhinha, que tem um tio gentil demais e que ela percebe que esses carinhos são excessivos. E aí ela cria artimanhas para se defender. E o livro é lúdico, divertido e dá a possibilidade do cuidador, do leitor, abordar esse tema do cuidado com o seu próprio corpo. Então é muito legal. Uma pessoa me indicou, chama Não Me Toca Seu Boboca. A capa é linda, eu achei super bonito. Vende na Amazon, vende na Livraria Travessa também. Eu acho que vale super a pena. E aí eu queria deixar também uma assinatura de livros infantis também, que eu sempre recorro a ela, que é a Taba. É uma assinatura de livros infantis que você pode assinar X livros por mês, você pode fazer assinatura de acordo com temas, de acordo com idade, vale e chega direitinho na sua casa. Eu fui assinante durante um tempo, então eu queria deixar essa recomendação para vocês também. Queria deixar 3 filmes como sugestões também, que tratam também sobre temas fraturantes. O Diário de um Banana, que também é livro, mas tem o filme, né, que é a história de um menino que é tímido, extremamente inteligente, que passa por situações de bullying. Hoje, talvez, esse seja o nosso grande mal acadêmico, né, a depressão e o bullying. A Vantagem de Ser Invisível, que fala um pouquinho mais sobre já esse universo adolescente, mas fala sobre depressão, abuso e bullying. E Confissões de uma Adolescente Excluída, da Thalita Rebouças, que é maravilhoso. Está na Netflix e fala bastante também sobre exclusão, sobre bullying, enfim. Ainda tem tempo, Bárbara? Vamos nessa. Então, só mais 2 dicas aí que eu acho incríveis, que são documentários. Um deles é Em um Mundo Interior, que fala sobre autismo, está no YouTube. É um documentário brasileiro, que além de mostrar a rotina de 7 famílias, esse documentário também aborda os caminhos da inclusão. Muito legal também. Muito importante. Além de falar o problema, você vê como é que a gente, como sociedade, inclui, né? E conversa, entende, acha que não é... E trata essa especialidade, essa pessoa que é especial, como uma pessoa que faz parte.
né? Porque faz parte. Essas pessoas estão aí, convivem, essas famílias, né? Porque a gente acolhe lá no Brasília Shopping um projeto chamado Uma Sinfonia Diferente, da Carol Stanford. Ela faz um trabalho maravilhoso que ela atende uma comunidade de mais de 150 famílias. Porque ela não atende só a criança ou adolescente que tem autismo. Toda a família se beneficia socialmente, né, se integrando. É mais uma terapia que é através da música. É incrível. Então, a Carol faz esse trabalho maravilhoso. A gente não tem gerência sobre a inclusão de pessoas assistidas, mas ele acontece em um dia específico da semana lá no Teatro Brasília Shopping durante todo o dia. Então, a gente acolhe esse projeto já há 4 anos, somos parceiros dele e durante o ano a gente faz várias ações. No último final de semana, a gente fez um evento chamado Batalha de Tintas, que era justamente com essa comunidade autista, que era uma guerra de tintas coloridas, super legais no domingo, no nosso estacionamento externo. Eu acompanhei as fotos, achei sensacional. É lindo, né? Super bonito. E fala isso, cada nuance do espectro autista é representado por uma cor. Né? E a brincadeira é justamente essa. Se você trabalhar com textura, com a possibilidade do toque, que o autista tem muita dificuldade do toque, de sair da rotina, né? É um trabalho gigante de socialização. E o shopping tem muito a ver com isso, né? Porque é um lugar social, né? Então, a gente se sente parte dessa missão, né? Então, esse é um tema que a gente precisa, sim, tratar como um tema atual. E ele está... Ele nos rodeia o tempo inteiro, né? Assim, tá longe hoje de estar da nossa vida. Quem não tem dentro da própria casa um primo, um amigo, ou várias pessoas que tem alguém que está dentro do espectro autista. Seja ele adulto, criança, adolescente, muitos adultos descobrindo que estão dentro do espectro já adulto, né? Então, é um assunto que está na pauta. E tem um outro documentário também que é lindo, que é uma adaptação de um livro chamado Longe da Árvore. É muito lindo, é baseado num premiadíssimo livro chamado Longe da Árvore, Pais, Filhos e a Busca de uma Identidade. Ele fala sobre a família que nascemos e a família que construímos. Ele traça um olhar corajoso na jornada do acolhimento e afeto das relações humanas. É lindo esse livro. A obra traz experiências de diversas pessoas consideradas fora do padrão social e cultural, como indivíduos que apresentam transtornos, diferenças físicas, mentais, sociais que vão muito além da deficiência. Esse vale muito a pena ver. Ele está na plataforma Videocamp de forma gratuita e ainda tem o livro. Melhor que encomenda. Ainda bem que você trouxe esse assunto. Eu acho que foi eu passei o olho por esse termo, eu falei que eu acho que ele era necessário, né? Não vamos ficar alheios à dor, não vendo a dor e também não sabendo processar tudo isso. E obras de arte, cultura, cinema, filme, documentários nos ajudam, né, a saber dialogar melhor com isso. Eu acho que quando a gente coloca dentro de um espectro de maior naturalidade, a gente deixa também o nosso coração e a nossa cabeça mais apta à reflexão e a dialogar sobre isso, tratar com mais naturalidade, conversar sobre, estar mais aberto. Isso gera, assim, isso diminui o sofrimento. Perfeito, né? Perfeito. Muito obrigada, Renata Obrigada a vocês. Bom restinho de semana e até semana que vem.